Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor Luciano Adley e nesta aula vamos responder a seguinte questão: como calcular o campo elétrico produzido por um disco que está carregado com densidade superficial de carga sigma em um ponto P acima do centro desse disco? Você sabe a resposta? Então vá pensando aí que eu responderei já já. De volta com você e antes de iniciarmos esta aula, peço que assista ao vídeo até o final. E se gostar, não esqueça de deixar o seu like. Combinados? Então, vamos à aula. Inicialmente, formalizemos o nosso problema. Obtenha a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico gerado num ponto P, que está sobre o eixo Z, a uma distância d acima do centro de um disco de acrílico que tem centro O, pequena espessura, raio R e densidade superficial de carga igual a sigma. Na figura, na imagem, temos então a representação do disco, raio R, centro O, carregado com densidade superficial de carga sigma, que é suposta constante, e queremos encontrar o campo elétrico num ponto P, situado a uma distância d acima do centro do disco, e esse ponto se encontra sobre o eixo Z. Muito bem, entendida a situação física? Então agora precisamos de modelo teórico para a resolução do problema. Vamos criar aqui as ferramentas necessárias para isso. Vamos considerar, de modo mais geral, uma distribuição contínua de carga. Aqui, nesse caso, uma distribuição volumétrica. Muito bem, qual é a ideia fundamental? Nós devemos particionar a carga total da distribuição em elementos discretizados, em pequenos elementos de carga. Cada um deles receberá a designação de dq. Esse elemento de carga se encontra a uma distância de separação Rzinho, R minúsculo, do ponto P. E a direção que conecta, que une dq ao ponto P, essa direção tem como unitário o vetor U. Nessas condições, o pequeno elemento de carga dq cria no ponto P o campo elementar dE. E a expressão de dE, uma vez que dq é suposto pontual, é dE igual a K0, constante da lei de Coulomb, dq, valor da carga que produz o elemento de campo, sobre R2, na direção do unitário U. Nossa relação número 1, portanto. Pois bem, e como obter agora o campo total produzido por todos os elementos de carga? Deveremos somar a contribuição de todos eles, ou seja, deveremos integrar, somar as contribuições dE sobre toda a distribuição de carga. Portanto, nossa relação número 2. Desse modo, devemos primeiro estabelecer para a situação física em análise qual é o campo elementar criado por um elemento de carga e, em seguida, numa segunda etapa, somar todas as contribuições integrando dE sobre a distribuição analisada. Muito bem, registrado então o procedimento, agora vamos aplicá-lo especificamente ao problema do disco. Então, inicialmente, devemos destacar um elemento de carga do disco. Esse elemento de carga estará contido num elemento de área, e esse elemento de área vamos designar por dA. Note que dA é um elemento de área em coordenadas polares, o mais adequado sistema para tratarmos o disco. E nesse caso, veja lá que existe uma separação entre o elemento de área e a origem. Essa separação é a coordenada polar radial, aqui representada com um R de traço duplo, que passaremos a chamar de R polar. Muito bem? Nesse caso, em dA, nesse pequeno elemento de área, temos contida uma carga dQ. E dQ vai estabelecer, como vimos, no ponto P,
um elemento de campo, um campo elementar DE. Vamos representá-lo. Então, veja lá. Nosso elemento de carga se encontra a uma separação Rzinho, R minúsculo, do ponto P. E sua direção forma um ângulo alfa com eixo Z. E no ponto P será finalmente criado o elemento de campo DE. Agora, para o nosso desenvolvimento subsequente, é necessário destacarmos a geometria do problema. Note que estamos representando agora um plano que é perpendicular ao plano do disco e que passa pela origem. E nós estamos destacando os elementos do diagrama original. Então, note lá, temos O, que é o centro do disco, temos o elemento de carga DQ, contido no elemento de área DA, e temos as distâncias destacadas. A coordenada polar R, que separa a origem do elemento de carga, temos a distância entre O e o ponto P, e temos a separação entre o elemento de carga e o ponto P, nosso Rzinho. E o ângulo alfa, que já identificamos no primeiro diagrama. Muito bem? O vetor DE, transposto para essa nova representação, está localizado como aqui aparece. Para o desenvolvimento do problema, para a representação de DE, poderíamos utilizar um vetor unitário, mas como aqui estamos trabalhando com um sistema tridimensional de coordenadas, ficará mais simples o trabalho se nós representarmos o nosso elemento de campo em termos de duas componentes. Vejamos como fazer. Aplicando a regra do paralelogramo ao inverso, podemos então projetar o nosso elemento de campo na direção paralela ao plano do disco. E aí obteremos a primeira das componentes, DE paralelo. DE paralelo, componente do elemento de campo que é paralela ao plano do disco. Muito bem? E teremos, naturalmente, uma segunda componente. A segunda componente, vamos representá-la por DE perpendicular. É a componente perpendicular ao plano do disco. Perfeito? Desse modo, como representar o elemento de campo DE? Será, naturalmente, a soma de suas duas componentes, DE perpendicular mais DE paralelo. Entendido? Na sequência, agora vamos aplicar o segundo item que apresentamos há pouquinho. Como obter o campo total? O campo total será a integral, a soma dos elementos de campo DE sobre toda a nossa distribuição de carga, que nesse caso é o disco. Perfeito? Substituindo, teremos lá DE igual a DE perpendicular mais DE paralelo, no integrando da nossa expressão. Por se tratar de uma soma, o nosso integrando, podemos decompor essa soma e gerar duas integrais. A integral da componente DE perpendicular e a integral da componente DE paralela. Para efetuarmos essas duas integrais, lembre-se, tem que ser feita essa integração sobre todo o disco. Na nossa representação, temos apenas metade do disco. Nesse plano, a metade à direita. Falta conhecer como contribuem os elementos da metade à esquerda. Então, vamos completar o nosso diagrama. Veja lá. Para cada DQ situado à direita da origem, pela simetria do problema, haverá um outro elemento de carga gêmeo desse primeiro, que vamos chamar de DQ'. E esse DQ' é exatamente simétrico a DQ em relação à origem. DQ' criará no ponto P um elemento de campo. Vamos representá-lo, veja lá. Então, DQ' criará no ponto P, que estamos analisando, o elemento que vamos representar por DE'. Note que DE', devido às distâncias de separação serem idênticas, terá características de intensidade iguais às de DE. Portanto, os dois vetores têm, de modo simples, o mesmo tamanho.
E nesse caso agora, como calcular a integral de suas componentes, DE paralelo e DE perpendicular? É preciso visualizar as componentes do elemento de campo DE'. Ele também tem essas duas componentes. Vejamos lá, aplicando a regra do paralelogramo. Note que ele terá uma componente perpendicular que será paralela e idêntica à que foi gerada por DE. No entanto, a sua componente DE paralela ao plano, aqui representada por DE', note que terá sentido oposto à componente DE paralelo. Então, ao pensarmos na soma de todas essas componentes paralelas ao plano do disco, o que vamos notar? Uma vez que os elementos simétricos criam componentes paralelas de sentidos opostos, a soma de qualquer par dessas duas resultará zero. Uma anulará fisicamente o efeito da outra. E isso ocorrerá para todos os elementos de carga do disco. Dessa maneira, a nossa segunda integral, soma das componentes paralelas ao plano do disco, resultará zero. Naturalmente, temos agora que obter a primeira integral, a soma das componentes perpendiculares ao plano do disco. Para isso, é preciso expressar DE perpendicular. Note da geometria, se pensarmos nesse triângulo retângulo, que o valor de DE perpendicular é cateto adjacente a alfa. E a hipotenusa é o valor, a intensidade de DE. Então, relacionando cateto adjacente com hipotenusa e o ângulo alfa, temos cosseno, de tal maneira que podemos escrever que DE perpendicular ao plano do disco será a hipotenusa, valor de DE, cosseno do ângulo alfa, e detalhe, como o ponto P está sobre o eixo Z, a direção e o sentido de DE perpendicular coincidem com as do unitário K. Lembrou-se? Desse modo, então, substituindo na nossa integral resultante, teremos lá campo elétrico total, criado por todos os elementos de carga do disco, igual à integral de DE cosseno alfa, direção e sentido do unitário K. Nossa relação número 3. É ela que devemos desenvolver agora. Então, a acompanhe. Inicialmente, é preciso expressar o valor de DE. Nós já o conhecemos, vimos lá na introdução desta aula, lembra-se? DE, intensidade, seu módulo, K0dq sobre R quadrado. Então, substituindo na integral número 3, teremos DE, K0dq sobre R2, cosseno alfa, direção e sentido do unitário K. E os demais elementos do nosso integrando? É preciso adequá-los à geometria do nosso problema. Inicialmente, vamos encontrar Rzinho quadrado. Veja lá o diagrama. Rzinho é a hipotenusa desse triângulo. Portanto, pelo teorema de Pitágoras, Rzinho ao quadrado será soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, R polar ao quadrado e distância de separação até o ponto P, D ao quadrado. Perfeito? E o cosseno do ângulo alfa? Ele também deve ser expresso com a nossa geometria auxiliar. Veja lá, nesse triângulo auxiliar o que temos? Temos que alfa é o ângulo adjacente ao cateto D. D é adjacente a alfa. E aqui a hipotenusa é o valor de Rzinho. Portanto, veja lá, o cosseno de alfa será cateto adjacente, valor da distância D, dividido pela hipotenusa Rzinho. Mas note, Rzinho pode ser expresso em termos dos parâmetros R polar e D. Uma vez que R quadrado é R polar ao quadrado mais D quadrado, basta extrair a raiz positiva. E teremos então, veja lá, cosseno de alfa igual a D sobre raiz quadrada de R polar ao quadrado
mais d quadrado. Muito bem? Então, com isso, veja, podemos desenvolver explicitando a nossa integral. Então, temos lá k0 dq, rzinho quadrado é r polar quadrado mais d2, e o cosseno de alfa, como acabamos de mostrar, d sobre raiz de r polar quadrado mais d quadrado, na direção e sentido do unitário k, que já conhecemos. Muito bem? Vamos à sequência. Como desenvolver a nossa integral? Primeiro, é preciso operar algebricamente no integrando. Note que temos fatores semelhantes aqui. Esse radicando nós podemos expressar como potência. Então, veja como fica. K0 dq, r quadrado mais d2, e a raiz quadrada pode ser posta como seu radicando elevado a meio. E aqui temos produto de potências de mesma base. Podemos multiplicar conservando a base, somando os expoentes. O que vamos obter? Conservamos a base, 1 mais meio, 3 meios. E resulta a nossa expressão 4. K0d, vamos separar dq, sobre R2 mais d quadrado elevado a 3 meios. É a integral número 4, enfim, que nos poderá fornecer o campo que queremos conhecer. Mas ainda falta um elemento a explicitar, exatamente dq, elemento de carga. Como expressar dq? Já sabemos de aulas anteriores que podemos expressar dq em termos da densidade superficial de carga. Portanto, dq igual a sigma vezes elemento de área. Densidade superficial vezes área. Isso nos dá a carga em questão, nosso dq. Pois bem, sigma é dado conhecido. E dA? Precisamos expressar o elemento de área dA em termos das coordenadas que estamos utilizando. Lembra-se, comentei no começo da aula, estamos utilizando coordenadas polares nesse problema. Então, para encontrarmos a expressão de dA, é preciso analisar com detalhe o nosso elemento de área. Como fazer isso? Devemos conhecer, veja lá, a sua largura e o seu comprimento. O valor de dA será o produto dessas duas medidas. Note que a largura de dA é uma medida que se estende ao longo da coordenada polar. Portanto, é um pequeno segmento sobre o raio polar. Podemos designar esse primeiro segmento por dr. Então, a largura do nosso elemento de área é dr. O seu comprimento, como obter? Note que é um comprimento de arco. Para encontrá-lo, precisamos primeiro utilizar a coordenada polar angular φ. É ela que localiza o nosso elemento de área em relação à linha que contém a origem. Então, posicionando o nosso elemento de área na coordenada angular φ, concluímos que a abertura do nosso elemento de área é uma pequena abertura angular sobre φ. Então, a medida desse ângulo de abertura será dφ. Muito bem. Com isso, agora, o comprimento do nosso elemento será o comprimento de arco, que tem raio polar R e ângulo de abertura dφ. Então, teremos lá que o comprimento de arco do nosso elemento de área é R dφ. Desse modo, podemos expressar o valor do elemento de área dA como sendo sua largura, dr, vezes o seu comprimento, R dφ. Invertendo, teremos lá dA igual a R dr dφ, numa notação mais adequada. Então, veja que agora podemos, enfim, ter a expressão completa da nossa integral de campo. Já conhecemos dq, sigma dA, dA, R dr dφ. Substituindo, teremos a integral em termos desses parâmetros, dq sigma dA, e finalmente, ao substituirmos dA, veremos que toda a integração sobre o disco agora deve ser feita em termos de duas coordenadas polares, r polar e φ.
Portanto, se trata de uma integral dupla calculada sobre o disco que estamos analisando. A expressão número 5 traduz agora plenamente a modelização físico-matemática do nosso problema. Então, resolvamos a nossa integral número 5. O que nos falta? Somente os limites de integração adequados. Vamos procurá-los no diagrama. Primeiramente, note que a origem do disco, o centro, corresponde à coordenada polar r igual a 0. Vamos marcar a linha que corresponde à coordenada angular φ igual a 0. Ao longo dessa linha, vamos posicionar os elementos de carga que estão contidos nos dA que obtivemos há pouquinho. Como a integral é uma soma, vamos somar todos os elementos de carga ao longo da linha φ igual a 0. Para fazermos isso, note lá, basta variar a coordenada polar r desde 0 até o valor de r maiúsculo, ou seja, do raio do disco. Dessa maneira, estaremos somando as contribuições dos elementos de carga desde o centro do disco até a sua periferia. Perfeito? Assim, o nosso primeiro intervalo de integração será r polar, variando desde a origem, 0, até a periferia do disco, r. Muito bem? E para completarmos a integração, é preciso que nós façamos a soma sobre toda a extensão do disco. Então, devemos variar a coordenada φ para varrer essa extensão. E ao fazermos isso, a coordenada angular deverá variar até 2π. Com isso, concluímos então que a nossa segunda coordenada do problema, a coordenada angular φ, deverá variar no intervalo de 0 a 2π. Agora, substituindo na integral número 5, temos lá os dois limites. Portanto, coordenada polar r, variando de 0 a r, raio do disco, coordenada angular φ, variando de 0 a 2π. Como desenvolver essa integral dupla? Vejamos em detalhe agora. A integral consta de um integrando, note lá, que pode ser considerado como um produto. E a única variável, nesse caso, contida no integrando é r polar. Por isso, podemos decompor essa integral no produto de duas integrais simples. Lembrando que K0, sigma e d são constantes físicas do problema. Portanto, podem deixar o integrando. Então, teremos lá a intensidade do campo, já que conhecemos a sua direção e sentido do unitário K, como vimos mais cedo. Portanto, agora devemos determinar a intensidade. Será K0, sigma, d. Agora a primeira integral. Integral em r polar. Então, veja, teremos lá r polar dr sobre r quadrado mais r2 elevado a 3/2. Nossa primeira integral. E a segunda integral, note lá, é uma integral muito simples. É a integral apenas em dφ, variando de 0 a 2π. A primeira integral pode ser feita por mudança de variável. Você se lembra do cálculo 1? Podemos chamar R2 mais D2 de U. E com isso, com algum trabalho algébrico, fica para você de exercício, concluímos que a primitiva dessa primeira integral será menos 1 sobre raiz quadrada de r polar ao quadrado mais d2. E os limites de integração, como já vimos, de 0 a r. E, finalmente, a integral de dφ. A integral de dφ será simplesmente φ, variando no intervalo de 0 a 2π. Hora de substituirmos, então, os limites de integração. Muito bem, vamos substituir conforme o teorema fundamental do cálculo. Primeiro limite superior e depois limite inferior, fazendo a subtração. Note lá, então teremos menos 1 sobre r ao quadrado mais d2 menos 1 sobre, substituindo o limite inferior, teremos 0 ao quadrado mais d2, que resulta apenas em d2. A integral em φ bastará substituir limite superior 2π
menos inferior zero. Para desenvolvermos essa álgebra, note que o último termo, 2π menos zero, 2π, virá juntamente com K0 sigma d. E aqui, no colchetes, menos vezes menos resulta mais. Desse modo, a intensidade do campo fica 2π K0 sigma d, note lá, menos vezes menos mais, 1 sobre raiz quadrada de d2, menos 1 sobre raiz quadrada de r quadrado mais d2. Podemos extrair a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de d2, lembrando, módulo de d. Como d é distância, valor essencialmente positivo, resulta em 1 sobre d, menos o segundo termo que já constava. Na sequência, note lá o que podemos fazer. Um pouquinho de álgebra. Podemos multiplicar d para o interior do colchetes. E assim teremos, veja lá, 2π K0 sigma d vezes 1 sobre d menos d vezes 1 sobre raiz quadrada de R2 mais D2. Naturalmente, d sobre d, nesse caso, igual a 1. Teremos 2π K0 sigma, 1 menos d sobre raiz quadrada de R2 mais D2. Um último detalhe, é conveniente expressarmos K0 em termos da permissividade elétrica do vácuo. Você se lembra? K0 é 1 sobre 4π ε0. Desse modo, poderemos cancelar o fator 2π, resultará apenas 2. E a nossa expressão, finalmente, para a intensidade do campo gerado pelo disco, expressão número 6, será sigma sobre 2ε0, 1 menos d sobre R2 raiz de R2 mais D2. Esse resultado, número 6, embora seja obtido aqui para o campo acima do centro de um disco, nos permitirá chegar a outro resultado fisicamente muito importante. Acompanhe. Vamos considerar, na nossa expressão, um pequeno malabarismo algébrico que nos dará o resultado que procuramos. Note só, vamos colocar dentro da raiz quadrada o fator R2 em evidência, e assim obteremos lá. Note, sigma sobre 2ε0, 1 menos d no numerador. Veja, R2 posto em evidência ficará 1 mais d quadrado sobre r quadrado. Fazendo o produto, R2 vezes 1 mais R2D2 sobre R2, naturalmente, verifique, retomamos o valor original. Portanto, esse procedimento é válido. Agora temos raiz quadrada de r quadrado. Como r é raio, valor essencialmente positivo, o resultado será r fora da raiz. E com isso, a nossa expressão para a intensidade do campo gerado pelo disco assumirá a seguinte forma. É sigma sobre 2ε0, 1 menos. O quociente d sobre r, podemos colocá-lo no numerador. Sobre raiz quadrada de 1 mais d sobre r ao quadrado. Essa forma de expressar o campo nos permite fazer uma extrapolação fisicamente muito interessante. O que ocorre para pontos muito próximos da origem, do centro do disco. Em outras palavras, o que ocorre quando d é muito menor que o raio do disco. Veja lá, quando o ponto considerado está muito próximo do centro do disco, o valor de d será naturalmente bem menor que r. Nesse limite, o que vai acontecer? O quociente d sobre r será muito pequeno, tenderá para zero. Então, teremos 0 dividido por raiz quadrada de 1 mais 0. É 0 sobre 1. 0 sobre 1, 0. Resultará apenas 1 vezes sigma sobre 2ε0, resultado obtido nesse limite. Portanto, veja, para pontos muito próximos do centro do disco, teremos intensidade do campo dependente exclusivamente da densidade superficial de carga que ele contém. E isso nos leva ainda a uma segunda situação muito prática e de uso futuro. O que acontece quando temos uma placa plana muito extensa, aqui representada? Nesse caso, podemos considerar, uma vez que a placa é muito extensa, veja lá,
pelo resultado que acabamos de obter, numa vista lateral dessa placa, que o campo à sua direita e à sua esquerda será constante, uniforme, naturalmente com direção perpendicular ao plano da placa. Então, à direita e à esquerda, o campo terá intensidade constante, de valor E, que nós acabamos de conhecer. A intensidade do campo, nesse caso, que poderemos chamar de campo de um plano infinito, será igual a sigma sobre 2ε0, nossa relação número 7. Então, registre aí para uso futuro, especialmente no estudo dos capacitores. O campo gerado por um plano muito extenso, que podemos chamar de infinito, é sigma sobre 2ε0. Registrado? Então é isso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!